David-Ménard. Monique David-Ménard é doutora em psicopatologia clínica e psicanálise pela Universidade de Paris III e doutora em filosofia pela Universidade de Paris IV, Sorbonne Nouvelle. É diretora de pesquisas na Universidade de Paris Diderot, membro da diretoria do Centre d'études du Vivant, no Instituto de Humanidades de Paris e cofundadora da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. Essa sociedade terá, no 5º colóquio em Santiago, que se terá no Chile, justamente, de 6 a 9 de novembro, com o tema Conflito, Limites, Reconhecimentos. Além disso, é membro do Réseau Internacional de Femmes Philosophes da Unesco. Após o encontro, a palestrante estará à disposição para as perguntas, portanto, vão pensando nisso. Desliguem os seus celulares, por favor. E, sem mais, vamos receber aqui ao palco Monique David-Ménard com um aplauso de boas-vindas. Obrigado. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans ce lieu assez magique, à la fois intime et public. C'est un mélange très original. J'aurais dû dire... Deveria ter dito, pour commencer, para começar, que je souhaitais qu'on dise que j'étais aussi psychanalyste. eu gostaria que me tivessem dito que eu também sou psicanalista. Je me suis présentée Eu me dans le apresentei curriculum que je no vous ai currículo que eu envoyé enviei avec para a tous mes titres organização com todos os meus universitaires, títulos universitários, mais mas une grande partie uma grande de ma parte vie da minha vida consiste em ser psychanalyste psicanalista clínica. Et membre d'une des écoles de psychanalyse de escolas de Paris, psicanálise celle qui de s'appelle Paris, Société de psychanalyse chamada freudienne, Sociedade de Psicanálise bien qu'elle Freudiana, soit mesmo partie que ela lacanienne. seja em parte lacaniana. Alors, j'ai proposé Eu propus de vous parler ce soir falar para vocês hoje sobre sous un titre un peu de compliqué. título pouco complicado, a sexualidade, gênero e contingência, eu acredito. Acho que foi esse o tema. É pouco ligado à publicação do meu último livro, que se chama Elogio dos Azares na Vida Sexual. Eu gostaria, com esse título de conferência, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Primeiramente, falar da contingência na cura psicanalítica. E também falar como, do meu ponto de vista, é muito importante que os psicanalistas, se eles querem ser compreendidos pela sociedade contemporânea, eles possam, e isso não é fácil, de um lado, prestar conta de suas práticas, não é fácil, por razões deontológicas, não é fácil também porque escrever uma cura é um exercício complicado. De um lado, eu penso que se a gente quer discutir com as pessoas que atacam a psicanálise, Michel Onfray não é o único, é um episódio entre outros, eu sei que ele veio recentemente, por isso que eu estou falando dele, mas se a gente quer discutir com as pessoas que escolhem um outro caminho que não seja a psicanálise, é preciso, de um lado, falar precisamente do que nós fazemos como analistas, e também é preciso ser filósofo, ou seja, saber situar essa prática tão original e um pouco estranha, que é a psicanálise, entre outros saberes e outras práticas.
trabalhando sobre a contingência na cura. É isso que eu gostaria de fazer. Eu sempre tive a ambição de estar ao mesmo tempo, de ser ao mesmo tempo psicanalista e filósofo por essa razão. Eu vou fazer uma exposição, podemos dizer, em 2 partes, ou em 3 partes. De um lado eu vou falar de uma cura, e essa cura eu vou tentar lê-la de 2 maneiras, como uma transformação de um sujeito sexuado, mas transformação, já que a gente fala de novos sujeitos e de novas questões, transformação que pode se ler de 2 maneiras, ou como em psicanálise, ou numa confrontação com as teorias de gênero, e em particular, uma das versões, na minha opinião, mais interessantes da teoria do gênero, a versão de Judith Butler. Essa vai ser a primeira parte. Há novos sujeitos de desejo? Há novas configurações de desejo na sociedade, mas também, como numa cura, um novo sujeito se produz. As 2 questões junto. E minha resposta é, graças aos fatores contingentes. Aí aparece a noção de contingência. E, num segundo momento, eu vou tentar confrontar essa noção de contingência com a noção que meu amigo Vladimir Safatli comenta, analisa longamente em seu último livro, ou seja, a noção de uma indeterminação do sujeito. Eu ia dizer, por outros caminhos, são caminhos um pouco diferentes, não totalmente, mas um pouco. O Vladimir Safatli pensa que não há sujeito se não houve ainda a prova de indeterminação de si. Não se pode falar de sujeito se a gente não descreve antes essa indeterminação. E na segunda parte eu vou tentar ver se o que ele chama de indeterminação, que é um termo que ele vai buscar em Hegel, se isso corresponde ou não ao que eu chamo de contingência na cura. E minha resposta será que é muito interessante de buscar o termo de indeterminação em Hegel e de reinterpretá-lo, mas tem alguma coisa, esse termo, um pouco metafísica. E é o que quer fazer Hegel e também o Vladimir Safatli. Há alguma coisa de muito metafísica, solidária, uma concepção da negatividade que trata do ser e o não ser. E se eu uso a palavra contingência, é porque eu penso sempre que a psicanálise é uma prática e um saber tão original que ela vai além de todas as noções ontológicas ou metafísicas. E então vou me explicar um pouco com o Safatli, que não pôde vir hoje, mas vocês conhecem bem, e o livro dele também está aqui nessa mesa. Eu vou tentar avançar um pouco na minha reflexão, confrontando a contingência na cura e o que ele chama de indeterminação, a contingência como condição para a produção de um novo sujeito, ou mesmo de um sujeito, ou de um efeito de sujeito na cura, e, de um outro lado, o que Safatli chama de indeterminação. Eis o programa. Se eu falo muito durante muito tempo, se eu falar durante muito tempo, vocês podem me interromper. Os novos sujeitos do desejo, há novos sujeitos do desejo?
Eu falei agora há pouco com um jornalista que me perguntou sobre a questão da homossexualidade, da bissexualidade, do surgimento mais aberto de sexualidades que não correspondem aos modelos dominantes, da heterossexualidade sobre o qual nossas sociedades foram fundadas para o seu funcionamento, que supõe um arranjo muito hábil, mas que tem seus pressupostos, um arranjo que liga sexualidade, reprodução, filiação e uma certa concepção do amor. O que eu gostaria de dizer, tomando um exemplo clínico, é que, mesmo nas curas mais clássicas, as direções segundo as quais as identificações sexuais se fazem, ou seja, a maneira como uma tal pessoa e como está um pouco entravada na sua vida sexual e também na sua vida social, atravessa a questão do gênero, mesmo se nós podemos ler um relatório de análise como uma transformação do gênero da pessoa. Quando a gente é psicanalista, a gente toma as coisas a partir dos sintomas, ou seja, dos impasses que alguma pessoa encontra na vida, e particularmente na sua vida amorosa e sexual, mas não unicamente. Quando a gente é um teórico dos gêneros, a gente se interessa menos pelo indivíduo enquanto tal, sim, e mais pela reprodução das normas de gênero através dos indivíduos. Eu vou tentar ler o caso clínico do que eu vou falar dessas duas maneiras. Eu vou falar de uma cura que a gente pode chamar de banal. Uma cura de uma mulher que veio me ver quando ela tinha 26 anos, que era uma mulher que a gente vê nas nossas sociedades com performances muito boas, que era brilhante nos exames, no vestibular, nas provas, que tinha uma profissão, uma carreira que ela prezava muito, uma mulher muito bonita, muito elegante. Em francês a gente diz limpa, um pouco perfeita demais. Não tem nada que sobra nem que falta. Uma espécie de modelo caricatural da parisiense elegante, se vocês me permitem. Ela veio me ver na época porque ela estava com um problema que se repetia na vida dela. Ela sempre se apaixonava por homens que ela chamava de losers, de perdedores, fracassados. Ela era muito brilhante na sociedade concorrencial que a gente conhece. Ela era sempre a melhor em todos os campos, ela era muito exigente consigo mesma, ela se criticava o tempo todo, mas unicamente para ser melhor, para se aperfeiçoar. Mas ela se apaixonava desses personagens que não estavam muito bem situados na sociedade como ela, geralmente um pouco meio artistas. E quando ela veio me ver, ela estava muito infeliz com um homem, com ela tinha uma relação muito forte, muito intensa, e que abriu muitas coisas que ela não conhecia, como o teatro de rua, que para ela, que cresceu no interior da França, numa família muito convencional, ela dizia que essa família detestava a família, que eles eram mesquinhos, ridículos, conformistas, etc. Ela se apaixonou por um loser. E, ao mesmo tempo que a caracterizava também... e esse loser, além disso, tinha relações com outras mulheres e ela sofria muito com isso. Eu acredito que isso que a levou a fazer uma análise foi a ocasião que ela encontrou. Isso já vinha de longe, era uma clivagem antiga com
períodos de violência terrível e um conflito interno não menos terrível, mas a ocasião era que ela queria romper com ele, mas não conseguia fazer. Não queria romper porque ele fazia ela sofrer, mas ela não conseguia romper com ele. O que caracteriza o começo da cura também é que eu logo fui sensível a uma grande violência. Na história dela teve um primeiro episódio de ruptura amorosa muito interessante, ou seja, na cidade do interior onde ela morava, ela rompeu o seu noivado 8 dias antes do casamento. Você pode imaginar uma cidade pequena, família tradicional, enfim. Então, era uma mulher muito violenta. Mas uma violência que ao mesmo tempo ultrapassava essa pessoa. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma capacidade de decidir as coisas muito violentamente, mas enfim. E justamente ela rompeu o seu noivado, porque ela tinha conhecido esse cara que fazia teatro de rua e que na época fazia ela sofrer, enganava ela, e por isso que ela tinha absoluta necessidade de mudar alguma coisa na vida dela. Então, essa cura aconteceu em 2 períodos. Primeiramente, em 4, 5 anos, depois uma interrupção de 5 anos e depois uma retomada na análise. Efetivamente, na primeira parte da análise, o que prevaleceu foi um contraste nela entre seu aspecto de elegância e beleza perfeita e, em seus sonhos, uma enorme violência com toda uma problemática que a gente chama na análise de anais do gênero. O primeiro sonho dela, que ela falou na análise, é o seguinte sonho. Ela colocava a sua mãe dentro da privada, ela pegava uma vassoura para apertar o corpo da mãe antes de puxar a descarga. Desse sonho, o que escapou a ela desse sonho, ela não podia falar nada sobre esse sonho. Em um outro sonho, ela estava num enorme hotel com um homem, um amigo. Ela colocava a sua bagagem no lobby e depois saía para jantar com esse homem. Assim como no começo da análise, os pacientes fazem sonhos, têm sonhos que os espanta e eles não podem comentar esses sonhos. Esse contraste entre sua limpeza e o amor pela sujeira me chocou, me chamou a atenção logo de cara. E é outra coisa que me impressionou e que, sem dúvida, tornou a análise possível, é que, apesar dessa violência, ela não me intimidava, eu não tinha medo dela. Tem pacientes que me dão medo. A gente não é um bom analista para todo mundo. Com ela, é como se eu logo percebi que era um estado provisório dela mesma. Não era verossímil esse modo de vida no qual ela não vivia nada de maneira agradável, já que, de qualquer forma, tudo era uma etapa para outra coisa. Salvo o fato que ela estava muito bem com um homem, mas que esse homem a enganava e ela não podia mais aguentar essa situação. E, além disso, na sua maneira de ser com esse homem, estava em contradição a ver que tudo com que a fazia viver, todas as normas de gênero, como diria, ela reproduzia essas normas. Então, eu me dizia, isso é claro que é provisório. Havia outra coisa que me impressionou, é que ela era muito inteligente, essa mulher. Eu digo que ela era muito exigente com ela mesma e com os outros. Ela também odiava todo mundo, mas um ódio inverossímil. Todo mundo era concorrente dela. Os homens e as mulheres, ela se desconfiava o tempo todo deles. Ela vivia num mundo que era preciso desconfiar de todo mundo o tempo todo para ser a melhor, e uma carreira. Mas uma carreira transformada em objetivo absoluto.
Mas o que era impressionante é que esse ódio era aberto. Aberta como a sua inteligência. Eu tenho vontade de dizer, eu me lembrava sempre, às vezes tem frases que a gente lê que ficam na memória da gente. Tem um texto de Freud no qual ele diz que o mais inconsciente é o ódio. O ódio e a culpabilidade. E o ódio dela, suas raízes desse ódio eram inconscientes, mas ela era aberta. Ela vivia aparentemente no ódio. Isso me parecia inverossímil. A única coisa que era menos artificial nessa primeira fase da análise era as lembranças que a ligavam com esse mal-estar com a mãe, o que é uma coisa muito banal. Ela sonhou uma vez com afogamento e ela se lembrou, na ocasião desse sonho, quando ela era criança, quando tinha mais ou menos 8 anos, ela quase se afogou numa piscina e foi uma amiga da mãe dela, que é a sua madrinha, que pegou ela na última hora e salvou. E ela falou muito, sempre odiando a mãe. Ela não comentava conscientemente o sonho do banheiro, da privada, mas estava tudo no desenvolvimento desse sonho. Quando ela falava da sua mãe, da mãe dela, comentando esse sonho, ela disse que no fundo ela corria atrás antes do seu nascimento, a mãe teve uma gravidez, mas acabou perdendo, teve um aborto espontâneo, e essa criança seria um garoto, um menino. E no fundo, essa corrida atrás do sucesso, eu corro atrás de uma coisa que eu nunca vou ser, ou seja, esse menino que meus pais não tiveram, nem minha mãe nem meu pai. Ela dizia, minha mãe é louca, e a mãe era muito deprimida e tinha passado várias temporadas em clínicas. Ela entendia também que o pai... Por que o pai viajava muito? Porque a mãe era muito deprimida, mas ao mesmo tempo ela ficava com raiva do pai porque deixou-a sozinha, muito frequentemente, com essa mãe louca, mesquinha e muito deprimida. Quando ela falava disso, era como se as questões dessa violência aparecessem um pouco melhor. Durante os primeiros anos de análise e a partir desse sonho do afogamento, as coisas se arranjaram um pouco. É longa uma análise. Tem pessoas que vão mais rápido, mas é longo quando um novo tema aparece. Então, 4, 5 anos depois, o que aconteceu? Ela estava um pouco menos cheia de raiva em relação à mãe. Sim, também tinha outra coisa, um outro fator de ódio. Ela estava chegando perto dos 30 anos e ela se dizia, eu preciso casar de qualquer jeito. Ela tinha já deixado o loser para trás no começo da cura, eu tenho que casar de qualquer jeito, e todas as mulheres nessa idade que não eram casadas eram inimigas. Era sua grande preocupação, aquela lá é uma sacana, ela ainda olhou para o fulano de tal, enfim. 4, 5 anos depois, já fazendo a análise, ela encontrou um homem alto, bonito, que tinha muito poder social, mais poder social do que ela, e ela parou a análise. Naturalmente, eu não estava de acordo, mas ao mesmo tempo... eu não ia buscar ela, pegá-la ela decidiu, interrompeu, tudo bem, ela quer parar. Eu não me desesperei, eu falei, bom, vamos ver, veremos. Não é possível que ela não continue. Então, ela se casou e ela voltou 5 anos depois, me dizendo, eu estou mal, eu fiz xizinho em todas as casas, como ela dizia, nas provas, né, as questões de múltipla escolha, você tem que fazer o xizinho ali em todas as casas. Ou seja, ela tinha um marido que tinha poder, muito inteligente, que admirava ela muito. Eles compartilhavam essa espécie de maneira de estar muito bem numa sociedade concorrencial. Tiveram 2 filhos, uma menina e um menino, tudo que preciso. Ela tinha feito o xizinho em todas as questões.
salvo que, mas no fim, no fim das contas, eu nunca tive vontade de ter filhos, isso não me interessa. Salvo que ela começava a perceber que ela estava numa espécie de armadilha, porque o seu marido, que era um grande organizador, organizava completamente a vida da casa. E como ela dizia que isso não a interessava, aos poucos ela foi ficando secundária. Tudo acontecia em casa. Mas ela podia estar lá ou não, que não mudaria nada, não mudava grande coisa. E aí, esse tédio que ela vivia, ela retomou a análise também por esse tédio que ela estava vivendo. E também se pode dizer que ela era engenheira, fez estudo de engenharia, de engenheiro químico. Ela trabalhava numa empresa de química. Eu mudo um pouco a história, mas tentando manter a estrutura do caso, eu coloco categorias equivalentes. Bom, ela era química, engenheira química, seu trabalho não interessava muito, porque a única coisa que interessava mesmo era o sucesso. Só pensava no sucesso. E quando ela retomou a análise, porque ela estava meio entediada na vida dela, ela estava, então, nessa época, ficando apaixonada por um cara que trabalhava com ela, na mesma grande empresa de química, mas ele era um pouco ocupado do aspecto mais estético das coisas, ou seja, ele tinha que fazer a interface, um pouco como essa casa aqui, CPFL, ou seja, ele era encarregado de fazer a interface entre os produtos químicos e a pintura. Então ele tinha um papel de desenvolvimento da atividade cultural da indústria química, da empresa de química. E eles ficaram muito próximos, muito amigos, na base dessa competência técnica compartilhada, claro, mas sobretudo na base dessa fibra artística na qual ele era muito bom e ela sempre dizia que ela nunca tinha que ter feito estudos de científicos, ela era muito boa em literatura, etc. Também esqueci de dizer uma coisa, a única coisa que deixava ela mais calma era que ela fazia períodos de retiro religioso. E ela tinha muito medo, isso é importante, que a análise desfizesse um pouco essa religião, esse misticismo que ela cultivava. De tempos em tempos ela ia para uma abadia, ficava lá isolada um tempo, e é importante porque era o primeiro sinal de transferência. O primeiro sinal de transferência era que ela tinha medo que eu destruísse alguma coisa nela, que era a sua única maneira de encontrar um pouco de paz nesse mundo de violência. Então, quando ela veio, ela estava muito... Eu ia dizer que ela estava muito destruída por essa nova paixão, mas mais ou menos um mês depois de retomar a análise, eu fiz ela esperar um pouco, porque era alguém que instrumentalizava todo mundo, inclusive o analista. Depois que ela apareceu no momento que ela não achava que não tinha mais importância, eu não tinha mais importância para ela me largou, me jogou fora, não no banheiro, mas quase. Eu fiz ela esperar um pouco, não tinha muito lugar, não tinha vaga, então ela esperou um pouco e aí 7, 8 meses depois ela veio e ela tinha sonhado que ela subia uma montanha, escalava uma montanha sem poder beber água, mas que ela aguentava o tranco. E um mês depois, ela fez uma declaração de desejo apaixonada a esse homem, esse colega de trabalho, se considerando completamente louca. Eles passearam longamente em Paris e ela estava completamente perturbada, estava com a impressão de ficar louca. Ainda mais, ela tomou certos riscos, assumiu certos riscos em relação à sua vida. Mas não só isso, porque esse homem, como resposta, ele deu um pequeno livro sobre as ilusões da vida amorosa.
certamente um belo livro de arte, já que ele era não apenas químico, mas também muito versado em assuntos de pintura. Era então um livro sobre as ilusões da vida amorosa. Ela estava completamente destruída, perturbada, ela falava disso, mas o que levou ao segundo período de análise, e haverá um terceiro, esse segundo período que radicalizou o seu mal-estar, seu mergulho no indeterminado, como diria o Vladimir Safatli, eu digo apenas seu mergulho na angústia e sua transformação, e a transformação dessa angústia por fatores contingentes foi um sonho com sua filha. Não um sonho, não, um desenho. O que eu estou dizendo? Um desenho da sua filha. A sua filha tinha mais ou menos 5 anos na época. Ela desenhou a mãe como uma Branca de Neve morta num caixão, e do lado do caixão tinha uma lata de lixo, e dentro da lata de lixo tinha várias bolsas. Essa mulher, que eu chamo de Laurence, não sei por que eu chamo ela de Laurence Desproges. Isso tem que pelo menos soar agradavelmente o nome dela. Eu dou um nome e um sobrenome aos meus pacientes. Bom, Laurence Desproges, a filha dela, desenhava bolsas no lixo, e essas bolsas eram os presentes que a mãe fazia para ela cada vez que ela saía, viajava em viagem de negócios, de trabalho, e trazia sempre uma bolsa. E a filha jogou as bolsas todas no lixo. A partir daí a mãe se decompôs completamente, depois desse sonho. Ela começou a dizer que com a filha ela não conseguia ser uma boa mãe, ela não sabia nem por que a filha a destabilizava tanto, mas isso a colocava numa situação de angústia radical. Depois desse desenho, de um lado ela dizia que com a filha ela tinha tentado evitar tudo que a mãe fez para ela, mas que ela acabou caindo na mesma coisa. Particularmente a mãe dela sempre comprava as roupas dela. A mãe nunca deixava ela escolher suas roupas quando ela era criança. E ela deixou a filha se vestir como ela quisesse antes de ir para a escola de manhã. E a filha ficava em crise na hora de se vestir, de escolher as roupas. E isso deixava a Laurence completamente maluca. E completamente maluca, porque ela estava vendo que ela estava reproduzindo inversamente a sua relação com a mãe. Louca, mesquinha, provinciana, deprimida, e que ela estava sempre no mesmo problema. Enfim, essa história de bolsas jogadas fora colocou ela de novo em crise, e aí ela fez um sonho depois disso. Ela falava muito que ela era louca de uma outra maneira, porque ela se lançou em cima desse homem, esse colega que ela via todo dia. Não era muito fácil, como a gente de hoje, não era muito fácil administrar essa situação com um colega de trabalho. E ela sonhou, depois do desenho da filha, que ela era uma Vênus que saía da água, né, da concha, e que ela via 2 cenas sexuais, uma que 2 homens tinham uma relação amorosa, e a outra era um homem e uma mulher. E nesse momento, no sonho, ela sentiu seu rosto se decompor. Ela acordou de sobressalto, com vontade de se jogar pela janela, gritando mamãe. Ela estava do lado do marido, claro, estava dormindo. E a partir desse momento, ela fez sonhos angustiantes, terríveis sonhos, nos quais ela dizia que era absolutamente necessário que, depois desses sonhos, ela me dizia que eu, analista, tinha que dar o endereço de um psiquiatra para ela, porque ela estava muito mal, e ela lembrou várias vezes que o marido dela, esse homem poderoso, etc., dizia: essa cura aí com a sua psicanalista está mal dirigida. E minha paciente estava completamente dividida entre estar de acordo com o marido e querer continuar a análise. E
e estava com uma angústia terrível que levava ela a ter vontade de se jogar pela janela. Quando eu, enfim, em torno dessa ideia de dar o dinheiro o endereço do psiquiatra, senão eu vou ficar louco e vou me matar, eu acabei dando o endereço de um psiquiatra que foi notável, falou com ela e tudo, porque ela estava muito ela estava, além de angustiada, ela estava muito cansada do trabalho, da rotina, ela estava realmente no limite, na lona, e estava muito estressada. E o psiquiatra disse para ela, bom, os medicamentos que eu posso te dar são antidepressivos, vai fazer assim, assado com você, vai ter tais e tais e tais efeitos, você vai poder dormir, vai poder levantar de manhã, pense nesse assunto, pense nesses medicamentos, eu posso receitar isso para você, pense nisso, e a gente decide na próxima consulta. Ele então temporizou e recebeu ela muito bem ao mesmo tempo. Ela tomou um antidepressivo durante um certo tempo e depois ela acabou, sob controle médico, acabou deixando o medicamento de lado, rapidamente. Ela teve a paciência e a inteligência de suportar, no fundo, essa crise, durante a qual o trabalho do analista consistia em permitir que ela analisasse que ela ia jogar na cara desse homem. Bom, se não funcionar, não funciona, mas o importante numa análise é saber o que a gente risca de si mesmo numa paixão e que é algo inconsciente. O que dela mesmo estava sendo colocado em prática. Teve um período de mais ou menos um ano em que ela saiu dessa depressão aos poucos, mas ela saiu disso na transferência da seguinte maneira. Eu disse que ela me tratava mais ou menos como um merda, a mim, mas as coisas acabaram se transformando no sentido que eu me tornei uma figura ameaçadora. Nos seus sonhos do período angustiante, eu era uma figura de morte que queria matá-la. Simplesmente ela não ouvia, não percebia a relação entre isso e a prestação de contas da filha dela. E durante esse período eu me lembrava, é engraçado isso, quando ela me falou do sonho com a sua mãe na privada, que ela pegava a vassoura e enfiava o corpo da mãe pela privada antes mesmo de dar a descarga, eu me disse, não sei porquê, vassoura, e em francês, vassoura, quer dizer duas coisas. Quer dizer, ao mesmo tempo, eliminar alguma coisa, passar uma vassoura, né? Você dá uma vassourada, e também são as histórias de bruxas. São as bruxas que têm uma vassoura nos contos infantis. E isso ficou na minha cabeça, mesmo que nesse período de angústia, depois do caso com o psiquiatra e tal, no momento em que ela estava muito angustiada ainda, eu perguntei para ela estava deitada, como a Branca de Neve, no caixão, etc. Eu pedi para ela se sentar, e eu falei com ela sobre a figura maléfica que eu estava me tornando aos olhos dela, para ela, né? E eu lembrei ela do sonho, né? E a história da vassoura, da expressão. E ela disse nesse momento que em todo esse período ela achava que estava ficando louca que nem a mãe, mas também ela podia se apropriar de alguma coisa da mãe dela. Aí, sobre isso, é um acaso exterior, não é o que eu chamo de contingência, mas que vai fazer aparecer os fatores contingentes na cura. O homem, que ela tinha feito uma declaração de desejo, de amor um pouco louca, um pouco maluca, ele volta atrás e diz que ele a espera, e que ele vai ser paciente, e que ele está lá e que ele a espera, etc. e tal. Nova prova, por isso que isso
bagunçava a vida dela novamente, todo o trabalho de luto que ela tinha feito na cura, em que se tratava de que ela não negasse ela mesma, mas que ela pudesse aceitar um fracasso. Essa mudança levou à seguinte coisa na transferência: eu não sou mais uma figura de morte, mas eu sou uma ameaça, uma figura ameaçadora que quer impedi-la de viver. Ela então teve 2 sonhos. Ela sonhou primeiro que ela estava num apartamento, o primeiro apartamento que ela viveu com seu marido, e que tinha uma sacada, e essa sacada, dessa sacada, cai um vidrinho de perfume da sacada, e ela me acusa, ela me diz: esse vidrinho de perfume são o meu reencontro com os odores, e você quer que esse vidrinho se quebre em 1000 pedaços, você não gosta de mim, você não quer que eu mude de vida, enfim. Segundo sonho, na mesma noite, ela me diz: eu tenho uma criança azul nos braços. Uma criança azul em francês, não sei se em português é igual, mas é uma criança que tem uma doença no sangue e que não pode viver. Ele tem o sangue azul. Mas criança azul é uma expressão. E ela me disse: esse azul, o azul dessa criança é o mesmo azul daquele que eu vejo no quadro que tem na sala de espera do seu consultório. E essa criança, você não quer que essa criança viva. É como esse encontro que eu tive com esse homem, e você quer me impedir de continuar, de ir fundo nisso, e é uma criança que não deve viver. A partir desse momento, ela saiu da angústia. Em vez de eu ser uma figura de morte, é um pequeno delírio que ela teve. Porque, no fundo, a única coisa que me importa é que ela possa ser ela mesma na decisão que ela vai tomar. Pouco importa qual decisão vai ser como analista. A única coisa que eu me dizia era: será que ela vai aguentar? Se ela parte com esse outro homem, se ela rompe o casamento, ou se ela fica na sua vida atual, ela vai conseguir transformar essa vida para que ela tenha uma vida mais agradável. Agora que ela fez todo um trajeto já de análise. O que me interessa nessa cura é uma cura que funcionou bem. Depois de tudo isso, teve um dia que ela me disse, eu me espantei muito, ela me disse: eu nunca teria acreditado poder me sentir tão livre, tão livre. Bom, não sei o que acabou acontecendo, faz muito tempo, talvez isso tenha se degradado, mas o que é essa liberdade? O que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu, em particular, nesses sonhos que ela teve, em que ela me acusava de tentar impedir de viver, mas ela fez isso criando um objeto no sonho. E criando um objeto, ela pega alguma coisa do meio espaço, que era uma matéria, que é uma transformação de toda a sua problemática da sujeira, alguma coisa de estética, alguma coisa de estético que ela gostava tanto com o seu novo companheiro, o Sperring Artis. Aliás, entre parênteses, do ponto de vista sexual, ela estava muito espantada, porque ela tinha muito mais prazer com esse homem, com menos performance sexual do que o marido dela. O marido era um cara em que estava tudo organizado, inclusive o gozo. E gozo fálico, enquanto que o outro, ele tinha alguma coisa de feminino, ela dizia. E ela não estava sempre com aquela performance fantástica. E justamente com esse homem, e no momento em que o gozo que ela descobria transformava completamente a problemática anal em alguma coisa estética, e foi com esse homem que ela escapava, que fugia ao modelo que ela tinha seguido até então. Era com ele que ela se sentia existir. O que me interessa aí, você vê que a gente pode ler isso em termos de indistinção de gêneros. O momento em que ela se reinventa, ela mesma se reinventa, é num registro de sexualidade que ignora a diferença entre homens e mulheres. Então,
a um ponto de formação de si, em que a diferença homem e mulher não faz sentido. E aparentemente, para desamarrar os sintomas, para pegar os sintomas, isso se faz justamente em registros sexuais pré-genitais. Curiosamente, se reinventar como mulher era mudar todas as determinações de gênero e as relações disso com o seu gozo. O que mais me interessou é essa escolha de uma cor em um quadro que ela viu no meu consultório, ou seja, é isso que eu chamo de contingente. Poderia ser outra coisa, ela poderia ter pego no espaço do analista um outro detalhe, e um detalhe que aparentemente não tem nada a ver com a sua história, que é heterogêneo. Heterogêneo e no começo desprovido de significação, era uma cor não tem sentido. Salvo que numa metáfora, num sonho, criança azul, ela fez alguma coisa disso para ela. Ela foi buscar alguma coisa no outro e com isso ela se inventa uma espécie de renovação dela mesma. Uma espécie de... Ela faz aparecer um sujeito, um novo sujeito. No lugar de ser um sujeito meio emperrado, como ela estava no começo, mas num delírio. Posto que ela não pode arriscar isso ela mesma. Se ela dizia, você me impede de viver, você não quer que eu faça isso e tal e tal. E inclusive essa criança azul é do seu quadro, mas enfim, a partir do momento em que ela pode me atribuir essa espécie de delírio, para ela a situação melhorou muito, ou seja, a partir do outro que a gente imagina o que pode nos constituir como sujeito. O que eu tiro de tudo isso? Eu vou dizer rapidamente que são fatores contingentes, aparentemente sem importância. Não é nada, uma cor num quadro. Isso não quer dizer nada. Mas era um quadro bem carregado. Em relação à sua problemática com a sujeira, é um quadro que tinha ao menos, 7, 8 tipos de azul diferente. Não era realmente figurativo, mas um grande quadro, muito bonito, um pintor jovem. Ela pegou isso com uma espécie de inventividade, uma inventividade que eu chamo de contingência, porque poderia ser outra coisa. Eu chamo isso de contingência porque o que caracteriza a contingência na análise é que ela está muito perto da necessidade. Ela estava repetindo de uma maneira absolutamente engessada, fixa, com a maior necessidade, esse conflito que a caracterizava desde X anos. Isso se move graças ao fato de que eu não tinha medo da violência dela, claro, e também graças à sua iniciativa de ir buscar um pequeno elemento que não valia nada. Também graças ao fato que nossas posições eram dissimétricas na contingência. Para que um fator contingente possa fazer mudar, deslocar todos os processos de determinação depois de 25, 30 anos em seu lugar, é preciso que o outro esteja em um lugar completamente diferente. E que a paciente possa ir buscar um elemento aparentemente ao acaso, mas com o qual ela constrói alguma coisa. Então isso que eu agora gostaria de comparar com a indeterminação definida pelo Safatli. Ainda tenho um pouquinho de tempo? Tenho? Tenho? Ótimo. Então, agora a gente vai fazer um pouco de filosofia. O que é a indeterminação para o Safatli? E por que Safatli quer mostrar
contrariamente aos teóricos da Escola de Frankfurt, que não há sujeito de desejo e também sujeito social se não há instituições que permitam o sujeito de mergulhar na indeterminação. É isso que ele diz no seu último livro. É um pouco forte, um pouco cheio de café, mas é interessante. É que talvez ele seja muito otimista, mas um Estado bem constituído é um Estado que autoriza os sujeitos a mergulhar em situações nas quais eles não sabem mais onde são, quem eles são. Em Hegel, a situação típica disso é a dialética do mestre, do senhor e do escravo. Porque a dialética do senhor e do escravo, há um momento nessa dialética, e é esse momento que o Safatli retém. É engraçado que eu levante agora que eu vou falar de Hegel. Há um momento em que, efetivamente, Hegel diz que o escravo, que se tornou escravo porque ele teve medo da morte no combate com aquele que acabou sendo seu senhor porque ele não teve medo da morte, o escravo está forçado de trabalhar sob o poder do senhor no limite de suas forças, diz o Hegel. O limite de suas forças, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa é a grande sutileza do pensamento hegeliano, efetivamente. Isso quer dizer que quando se instaura essa situação de dominação e de escravidão, a única prova do poder do senhor é forçar efetivamente o escravo a trabalhar quase que além do que ele pode fazer. É na dureza do trabalho e na maneira que o escravo sente as forças naturais que o afrontam para transformar a matéria dos objetos a trabalhar, está quase acima de suas forças, está nesse excesso que o senhor pode reconhecer o seu poder. O que é muito sutil em Hegel, e aí eu concordo com Safatli, é que todas as relações políticas, ou as relações entre sujeitos se representam em relações com coisas. No caso aqui, com a natureza. E aí está toda a filosofia do trabalho de Hegel, está ligada com isso. E sua filosofia do direito e das instituições também. Ou seja, é sempre em coisas materiais que as relações políticas se desenrolam. E a primeira vez que isso ficou tão claro foi na dialética do senhor e do escravo. Ou seja, nesse momento em que o senhor não seria senhor se ele não forçasse todo dia o escravo a afrontar o que ele pode duramente, com dificuldade, afrontar sem morrer, no limite dele. A frase de Hegel é: o escravo, sem se dissolver em si mesmo, tudo que ele contém de determinado. Safatli comenta, mergulhado no indeterminado. E somente a partir dessa experiência, e porque o escravo recupera uma consciência de si, porque ele dá forma aos materiais que ele trabalha, e que essa forma é uma forma humana, e que então, mesmo se ele não está num mundo realmente humano, mas num mundo de trabalho no limite de suas forças, ele recupera um rosto humano através das coisas que tem uma forma, e que uma forma que ele deu, que ele mesmo deu, que ele mesmo conferiu a essas coisas. Eu não sei mais como é que eu comecei a minha frase, mas tudo bem, eu vou me encontrar. O escravo, ele se torna sujeito a partir dessa experiência. Ele se torna sujeito a partir desse mergulho na indeterminação. Esse momento em que ele sente se dissolver em si mesmo toda a determinação fixa. E é a partir daí que o Safatli tira principalmente a ideia que não é uma máquina dialética em Hegel, e que
nós podemos nos referir a Hegel para mostrar que não há sujeito social se não há uma prova de determinação. E que talvez a gente pode sonhar, enfim, a gente pode instaurar instituições que colocam em cena esse momento da subjetividade, que não o proíbem, de qualquer forma. A questão que eu gostaria de discutir com o Safata, e eu começo agora, hoje, à noite, nesta noite, é este mergulho na indeterminação é da mesma ordem que a angústia da minha paciente? A palavra angústia está em Hegel, mas se vocês lerem o livro de Safata, vocês vão ver que ele fala de Hegel, mas ele também fala de um Hegel que teria lido Freud e Lacan. Ou seja, o assunto que ele fala, o indeterminado que ele fala, é tanto da angústia no registro sexual, como também a angústia do escravo e contra as forças da natureza, na sua lida a quase morrer, no limite físico. Eu penso que de tanto tentar ligar tanto a formação do sujeito no registro do inconsciente sexuado, para resumir o que eu disse antes, e a questão do sujeito social, de ligar essas duas coisas pela noção de indeterminação, a gente perde a noção de contingência. O escravo em Hegel, o que quer dizer que ele atravessa uma experiência de indeterminação? Isso quer dizer que o que ele era como ser natural se dissolve como ser somente apenas natural, mas a natureza quer dizer muita coisa, quer dizer um ser apenas biológico. Se limitar a uma vida biológica, enquanto se trata de ser reconhecido pelo outro como um ser humano, que está além da vida biológica. Não há nada disso na minha paciente. Natureza quer dizer também as forças materiais que o escravo afronta no seu trabalho cotidiano. E natureza, isso também designa o fato que trata-se de passar de um registro do desejo apenas natural, que consome o seu objeto. Em Hegel, o desejo animal destrói o objeto e, assim, na satisfação, toda a alteridade se perde, a um desejo mais humano, que seria ser reconhecido por uma outra consciência. Então, tudo isso é a natureza, mas como dizer? A experiência do escravo não é indeterminada em relação a esse enquadramento da natureza? Não se trata disso numa cura. Não se pode falar da indeterminação e da angústia nas curas psicanalíticas, porque justamente o escravo, sua indeterminação é que todo o contexto é abolido. Mas na minha paciente não há abolição do contexto. Ela está num certo contexto que ela quer transformar, porque ela não aguenta mais, mas tem um momento em que ela está completamente perdida, mas isso não quer dizer que ela esteja na natureza. Isso não quer dizer que sua angústia mais radical não tenha contornos. Mesmo quando ela tem vontade de jogar pela janela, ela sonha em que ela diz isso. É o sonho do vidrinho de perfume quebrado. Ela me disse que você queria quebrar o vidro, o sonho da criança azul. Isso dá contornos. Todo esse momento de angústia que se transforma o contexto. E não é uma questão de negatividade ontológica, mesmo se ela tem vontade de morrer. A morte na psicanálise é uma metáfora
de um registro de angústia muito radical. Não é a morte biológica, como na problemática hegeliana. Por todas essas razões, e eu vou terminar por aqui, para que a gente possa conversar um pouco, por todas essas razões, eu defendo que a noção de fatores contingentes, transformando tudo que fecha na necessidade como condição de aparição de um novo sujeito, e não a noção de indeterminação, de mergulhar no nada, não ser. E por isso que eu sempre quero dizer, e talvez não tenha razão de insistir nisso, o que eu quero sempre dizer é que a prática da psicanálise e o pensamento da psicanálise tem a ver com um fenômeno que não deve afogar em categorias já constituídas da filosofia, ou seja, é um outro domínio. É isso que me interessa nesse assunto como filósofo. Eu interesse de clínica também, que é de outra natureza, mas o que me interessa na prática da psicanálise é que a gente é obrigado a mudar de categoria de pensamento em relação a tudo que nos encaminha a uma tradição. E eu resumo essa mudança pela positividade dos fatores contingentes. Eis aí, eu termino por aqui. E eu espero suas questões, suas críticas e esclarecimentos, se eu não fui clara, etc, etc. Allô, allô, vous m'entendez? Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, mais il n'y a rien. Allô, allô, allô? Allô, vous m'entendez? Vamos fazer um teste se está funcionando. Oui, allô, allô? Vamos Teste. testar. Allô, allô, allô? Vous m'entendez? Consegue Allô? regular no canal? Não? Allô, allô? Vamos testar. Espera um pouquinho. Alô, alô? Alô, teste, teste. Vamos falar. Pode falar, por favor. Estou falando, teste, 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 teste. Alô? Funciona? Alô? Obrigada. Ah, je Tá tudo crois bem? que ça marche. Ça marche? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si, si, C'est je vous bon, entends. parfait. Allons-y. Tá, ok? Ok. Então vamos passar agora para as perguntas, né? On Depois va desse- passer aux questions desse caso, du public après ces cas, digamos, de disons, consultório, de cabinet de psychanalyste, tantos sonhos, né? avec A gente beaucoup de tinha até rêves vontade de- qu'on a même l'envie J'ai de... déjà Só um tout cassé. segundo. Merci. Tá funcionando? Ça va, ça marche? Oui, ça fonctionne. Parfait. Oui, je bouge plus. Non, tout va bien. Ça va, ça va. C'est parfait. Funciona? Ça fonctionne. Bom, nós teríamos vontade de, inclusive, de interpretar, né, de saber a chave de leitura de todos esses sonhos, né, que foram contados nesse caso psicanalítico. Então, passamos agora para as perguntas. Se vocês tiverem uma pergunta sobre o argumento de hoje, justamente gênero, sexualidade e contingência nas portas das transformações, os novos sujeitos nas portas das transformações. Então, levantem a mão, por favor, serão atendidos e aguardem só um segundo que a câmera chegue até vocês, porque está sendo tudo gravado, e lembramos também que na internet nós temos perguntas para serem respondidas. Então, vamos dar início às perguntas da plateia. Tem alguém que gostaria de iniciar? Fazer alguma pergunta? Alguma mão? Levantando? Tem? Pronto, na internet. Então, vamos passar para as perguntas. C'est un peu fort, mais j'écoute bien. Boa noite, Monique. Bonsoir.
Nós estamos transmitindo esse evento no site da CPFL Cultura, onde vários internautas nos acompanham e muitos deles enviaram perguntas. O Caio quer saber, com relação ao paciente, nos casos de terapia de obsessão, como despertar o paciente relutante em reconhecer que existe algum problema? C'est pas directement lié à... Não está diretamente ligado a lever les casques. Bom, essa pergunta tem interesse, claro, mas ela não está diretamente ligada, relacionada à questão das relações entre gênero, sexualidade e contingência, que é o tema dessa noite. No caso das neuroses obsessivas, precisa ser paciente, e tem técnicas que consistem em um paciente obsessivo conta sempre a mesma coisa. A gente tem uma tendência de mandar ele embora em 10 minutos, mas isso não vai resolver nada. Eu acredito que é preciso estar atento ao fato de que a raciocinação, ou seja, a maneira de raciocinar durante 45 minutos sobre alguma coisa é uma maneira de matar o que se apresenta como afeto graças à palavra. Eu penso, por exemplo, em uma paciente que chega sempre dizendo: eu fiquei muito emocionada faz 2 dias por tal coisa, e o analista destrincha tudo o que aconteceu, que o paciente não sente mais nada. A sua inteligência serve a destruir. Serve para destruir. Na neurose obsessiva, acontece alguma coisa, não é nada. É preciso apostar que há uma vida sensível, que está o tempo todo se demolindo pelo pensamento. No fim das contas, é uma maneira como outra qualquer de viver a sua vida afetiva, a gente poderia dizer. Então, é preciso apostar em fazer surgir isso, nesse trabalho de destruição, fazer surgir esse trabalho de destruição. E também é o fato de que se trata de anular completamente a função do analista, ou seja, frequentemente, na neurose obsessiva, as pessoas vêm pontualmente às sessões com uma regularidade absoluta, mas eles têm um discurso no qual não há outro. E a gente diria que eles demonstram analistas que poderiam fazer isso sozinho. Ou seja, alguma coisa de tão terrível ou de tão constrangedora na presença do outro. E eu diria que é preciso esperar um bom momento para que o analisando possa sentir isso. Possa sentir esse trabalho de anulação também na transferência. Tem momentos em que isso muda bruscamente. Eu não sei se... Meu nome é Valéria, não sou psicanalista, sou jornalista. Mas eu estou interessada na questão de gênero. E eu vi o seu relato e percebi que, em alguns momentos do tratamento com sua paciente, algumas figuras femininas da vida dela apareceram. A filha de 5 anos, a mãe. Você acha que fez diferença você ser uma mulher tratando-a nesse caso? O que desempenha um papel... Um homem também poderia ter feito isso muito bem. O que desempenha um papel é o que eu chamei de... A violência dela não me fez medo. Eu considerei a violência
dela como uma espécie de sintoma provisório, não me intimidei com isso. Ela não podia ficar nessa situação, seria muito ridículo que isso permanecesse. Um homem poderia tomar isso, um bom analista homem podia tomar uma posição desse tipo também. Eu não acredito que a questão do gênero na análise seja unicamente é um homem ou uma mulher que escuta. Eu acredito mesmo que isso esteja muito ligado a concepções de Édipo. Será que o analista está em posição maternal ou paternal? Há um momento decisivo na cura em que isso não é um problema. O único problema é que o analista esteja em outro lugar de alteridade, que tudo que a pessoa que está no divã já tenha conhecido antes. E esse lugar de alteridade não é papai ou mamãe. É o que permite a minha paciente de ter esse sonho da criança azul é que no seio de sua angústia há uma possibilidade de escuta outra, além do que ela é, que se abre. É além do masculino e do feminino. Isso não quer dizer que a questão do gênero não seja importante. Eu trabalho muito nessa discussão com Judith Butler, justamente porque eu penso que o movimento gay e lésbico, nos seus melhores produções, colocou questões aos psicanalistas que os psicanalistas não tinham conseguido colocar eles mesmos no interior das curas. Por exemplo, durante muito tempo, na maior parte das sociedades de análise, nós se recusavam, né, analistas porque eles eram homossexuais, ou então havia analistas homossexuais em várias sociedades, mas isso não era dito. E era como se essa espécie de camada de chumbo, de chapa de chumbo que se instaurou, essa normatividade que se reinstalou no campo da análise, mas isso começou de uma outra maneira na história. Nós não fomos capazes completamente de transformar essa questão nós mesmos. As críticas precisaram vir do exterior por pessoas que nos disseram, às vezes de maneira justa, mas às vezes de maneira falsa, mas isso nos obrigou a nos questionarmos. Eles nos disseram que nossos modelos de sujeito, nossos modelos de o que nós chamamos de castração simbólica, ou seja, o fato que entre o desejo por outro sexo, a saída todo o poder infantil, o fato de mobilizar isso, fazendo crianças, tendo filhos, que tudo isso funcionava junto. A gente não se deu conta que esse modelo era um modelo muito limitado. E é porque a gente sofreu ataques vindos do exterior que a gente foi obrigado de tomar consciência, e ainda mesmo assim há muita discussão entre os analistas sobre isso, que talvez esse modelo segundo o qual tudo é prova de todas as provas de separação não se podem resolver o complexo de Édipo com uma proibição do incesto heterossexual no começo, ou seja, o que é proibido é a relação entre a menina com o pai ou da mãe com o filho homem. É uma maneira de privilegiar um modelo no meio de outros, mas é porque os estudos de gênero nos obrigaram a rever o caráter exclusivo de nossos modelos, que alguma coisa se liberou entre nós, entre os psicanalistas. Assim que eu concebo a articulação entre certas coisas que vêm não tanto dos estudos de gênero, mas principalmente o movimento dos homossexuais, porque os estudos de gênero já é algo mais muito acadêmico, né? No fim das contas, enquanto que as verdadeiras questões são
como que as pessoas que vivem de outra maneira questionam os modelos dominantes de sexualidade. Essa é a verdadeira questão. Te satisfaz isso? Bonjour. Est-ce que je peux poser la question en français? Oui. J'aime bien l'idée de l'indétermination du sujet. Merci pour votre... Non, il traduit en... Então, eu gosto muito da ideia de indeterminação do sujeito e queria agradecer pela sua apresentação e gosto da combinação com a ideia de contingência, mas pergunto até onde, qual a fronteira da ideia de contingência e como trabalhar isso, estruturando isso como uma noção e, ao mesmo tempo, de forma que isso não se cristalize e volte à questão que você colocou, que são já as determinações das noções acadêmicas. Merci. Muito obrigado. Sim, como todas as elaborações, isso pode ficar um pouco engessado, um pouco dura essa noção de contingência, um pouco sem molejo, sem flexibilidade. O que é importante nisso é a proximidade entre a determinação e a não determinação. Ou seja, é nos materiais do que é mais repetitivo, de maneira determinada, que a paciente invente outra coisa, indo buscar um fator exterior. Talvez que, se durante 3 anos eu repito muito a palavra contingência, isso vai se fechar um pouco. Mas de qualquer forma, nesse momento, porque habitualmente em toda a história do pensamento filosófico ocidental, o que a gente chama de contingente? Contingente, o que é irracional. Ou então, a liberdade quando ela escapa à determinação. Ou então, o futuro que é imprevisível. Toda uma teoria do futuro contingente em filósofos estoicos. Nesses casos, a noção de contingência é pensada como deficitária. E quase irracional. O que é contingente é o que não tem causa, o que acontece de repente. Ou então a gente adora isso, como Bergson, a liberdade supõe a contingência. Ou então, ao contrário, a gente diz a contingência é o contrário da racionalidade. E a gente se fecha nisso. Mas a positividade do contingente, como eu a concebo, não é a independência em relação ao determinado. E é por isso que a ideia de indeterminação absoluta à la Hegel, isso me deixa um pouco, me causa um pouco de problema, me perturba um pouco. É uma resposta. É alguma coisa que escapa. É alguma coisa que... Oui, parler brésilien. O que você está dizendo é que é algo dentro da repetição que escapa e que abre uma nova... Oui, exact. Interessante. Como solução, porque você oui. não busca na falha. Não, eu procuro nos materiais da repetição. Vamos agora à questão do Bruno Alves Coelho. Freud fala da grande importância das pulsões pré-genitais para a feminilidade. Ele fala também do período do narcisismo primário e de que isso teria influência nos traços de vaidade que são atribuídos às mulheres. Gostaria de saber como você vê a questão da vaidade feminina. Question de la vanité féminine.
Freud fala do narcisismo feminino no artigo sobre que se chama para introduzir o narcisismo, introdução ao narcisismo, mas é um fantasma de homem, uma fantasia de homem masculina, ou seja, os homens veem certas mulheres como animais selvagens, que não têm necessidade de nada, não precisam de nada. A vaidade é uma espécie de pretensão em relação a si mesmo. Uma coisa narcisística, um fluxo narcisístico. É verdade que quando Freud fala do narcisismo feminino, tendo ar de compartilhar essa fantasia, ele fala disso em função na proximidade e diferença em relação à parafrenia, ou seja, em relação à psicose. Não é nem pré-genital, é pré-psicótico. Eu não estou vendo muito bem a relação entre o pré-genital e a vaidade. O que a gente chama de pré-genital é o que eu notei agora no relato sobre a minha paciente, ou seja, um extrato da sua vida sexual que se baseava menos, ou que tinha uma relação menos importante na questão de ter ou não ter um pênis, mas muito mais em relação à relação com o outro, vivida na oposição entre beleza e sujeira. Era tão importante na vida dela e tão reprimido, tão transformado em violência social, que aqueles que tinham tentado, ou que ela tentado de constituir como ela, ficou completamente bloqueado. E curiosamente, foi com um homem artista, ou um pouco artista, que ela teve vontade de reviver isso. E é isso que ela chamou de se tornar uma mulher. Esse é o paradoxo, ou seja, foi no pré-genital que o feminino se desenrola. É isso que eu quis dizer. A gente poderia dizer que isso não é o indeterminado no senso de Hegel, mas é do indiferenciado, no sentido da diferença constituída entre homem e mulher. O que é curioso é que a formação de um sujeito passa por aí, passa por isso. É isso. Bem, agradecemos Monique Dalimenar por essa palestra, esclarecendo então essa questão do gênero, sexualidade e contingência, olhando para esses novos sujeitos às portas das transformações. Lembramos também para todos vocês que estão aqui que no mês de novembro nós teremos vários cafés filosóficos especiais. Então, repito, no dia 10 teremos o historiador Leandro Carnal apresentando o tema Os Livros e a Vida, Viagem ao Coração dos Livros, e será na inauguração da Livraria da Vila, que está aqui conosco hoje, como todas as sextas-feiras, no Galeria Shopping, sábado às 11 horas. Não deixem de ir. E aqui teremos Daniel Lins no dia 23
e Flávio Gicovati e Renato Janine Ribeiro, juntos, no dia 30, lançando o livro Nossa Sorte e Nosso Norte, Para Onde Vamos, com a sessão de autógrafos. Vai ser um mês especial, portanto, de aniversário dos 100 anos da CPFL. Portanto, não percam. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de encerrar o evento de hoje com um aplauso à nossa ilustre convidada. Muito obrigado. Cura, um novo sujeito se produz. As duas questões junto. E minha resposta é, graças aos fatores contingentes. Aí aparece a noção de contingência. E, num segundo momento, eu vou tentar confrontar essa noção de contingência com a noção que meu amigo Vladimir Safatli comenta, analisa longamente em seu último livro, ou seja, a noção de uma indeterminação do sujeito. Eu ia dizer, por outros caminhos, são caminhos um pouco diferentes, não totalmente, mas um pouco. O Vladimir Safatli pensa que não há sujeito se não houve ainda a prova de indeterminação de si. Não se pode falar de sujeito se a gente não descreve antes essa indeterminação. E na segunda parte eu vou tentar ver se o que ele chama de indeterminação, que é um termo que ele vai buscar em Hegel, se isso corresponde ou não ao que eu chamo de contingência na cura. E minha resposta será que é muito interessante de buscar o termo de indeterminação em Hegel e de reinterpretá-lo, mas tem alguma coisa, esse termo, um pouco metafísica. E é o que quer fazer Hegel e também o Vladimir Safatli. Há alguma coisa de muito metafísica, solidária, uma concepção da negatividade que trata do ser e o não ser. E se eu uso a palavra contingência, é porque eu penso sempre que a psicanálise é uma prática e um saber tão original que ela vai além de todas as noções ontológicas ou metafísicas. E então vou me explicar um pouco com o Safatli, que não pôde vir hoje, mas vocês conhecem bem, e o livro dele também está aqui nessa mesa. Eu vou tentar avançar um pouco na minha reflexão, confrontando a contingência na cura e o que ele chama de indeterminação, a contingência como condição para a produção de um novo sujeito, ou mesmo de um sujeito, ou de um efeito de sujeito na cura, e, de um outro lado, o que Safatli chama de indeterminação. Eis o programa. Se eu falo muito durante muito tempo, se eu falar durante muito tempo, vocês podem me interromper. Os novos sujeitos do desejo. Há novos sujeitos do desejo? Eu falei agora há pouco com um jornalista que me perguntou sobre a questão da homossexualidade, da bissexualidade, do surgimento mais aberto de sexualidades que não correspondem aos modelos dominantes, da heterossexualidade sobre o qual nossas sociedades foram fundadas para o seu funcionamento, que supõe um arranjo muito hábil, mas que tem seus pressupostos, um arranjo que liga sexualidade, reprodução, filiação e uma certa concepção do amor.
O que eu gostaria de dizer, tomando um exemplo clínico, é que mesmo nas curas mais clássicas, as direções segundo as quais as identificações sexuais se fazem, ou seja, a maneira como uma tal pessoa e como está um pouco entravada na sua vida sexual e também na sua vida social, atravessa a questão do gênero, mesmo se nós podemos ler um relatório de análise como uma transformação do gênero da pessoa. Quando a gente é psicanalista, a gente toma as coisas a partir dos sintomas, ou seja, dos impasses que alguma pessoa encontra na vida, e particularmente na sua vida amorosa e sexual, mas não unicamente. Quando a gente é um teórico dos gêneros, a gente se interessa menos pelo indivíduo enquanto tal, sim, e mais pela reprodução das normas de gênero através dos indivíduos. Eu vou tentar ler o caso clínico do que eu vou falar dessas duas maneiras. Eu vou falar de uma cura que a gente pode chamar de banal. Uma cura de uma mulher que veio me ver quando ela tinha 26 anos, que era uma mulher que a gente vê nas nossas sociedades com performances muito boas, que era brilhante nos exames, no vestibular, nas provas, que tinha uma profissão, uma carreira que ela prezava muito, uma mulher muito bonita, muito elegante. Em francês a gente diz... David Ménard. Monique David Ménard é doutora em psicopatologia clínica e psicanálise pela Universidade de Paris III e doutora em filosofia pela Universidade de Paris IV, Sorbonne Nouvelle. É diretora de pesquisas na Universidade de Paris Diderot, membro da diretoria do Centre d'études du Vivant no Instituto de Humanidades de Paris e cofundadora da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. Essa sociedade terá, no 5º colóquio em Santiago, que se terá no Chile, justamente, de 6 a 9 de novembro, com o tema Conflito, Limites, Reconhecimentos. Além disso, é membro do Réseau International des Femmes Philosophes da Unesco. Após o encontro, a palestrante estará à disposição para as perguntas, portanto, vão pensando nisso. Desliguem os seus celulares, por favor. E, sem mais, vamos receber aqui ao palco Monique David Ménard com um aplauso de boas-vindas. Obrigado. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans ce lieu assez magique, à la fois intime et public. C'est un mélange très original. J'aurais dû dire... Deveria ter dito, pour commencer, para começar, que je souhaitais qu'on dise que j'étais aussi psychanalyste. Eu gostaria que me tivessem dito que eu também sou psicanalista. Je me suis présentée dans le curriculum que je vous ai envoyé avec tous mes titres universitaires, mais une grande partie de ma vie consiste à être psychanalyste clínica. Et membre d'une des écoles de psychanalyse de Paris, celle qui s'appelle Société de psychanalyse freudienne, bien qu'elle soit partie lacanienne. Alors, j'ai proposé de vous parler ce soir falar para vocês hoje sobre sous un titre de um título um pouco complicado, a sexualidade
Gênero e contingência, eu acredito. Acho que foi esse o tema. É um pouco ligado à publicação do meu último livro, que se chama Elogio dos Azares na Vida Sexual. Eu gostaria, com esse título de conferência, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Primeiramente, falar da contingência na cura psicanalítica. E também falar como, do meu ponto de vista, é muito importante que os psicanalistas, se eles querem ser compreendidos pela sociedade contemporânea, eles possam, e isso não é fácil, de um lado, prestar conta de suas práticas, não é fácil, por razões deontológicas, não é fácil também porque escrever uma cura é um exercício complicado. De um lado, eu penso que se a gente quer discutir com as pessoas que atacam a psicanálise, Michel Onfray não é o único, é um episódio entre outros, eu sei que ele veio recentemente, por isso que eu estou falando dele, mas se a gente quer discutir com as pessoas que escolhem um outro caminho que não seja a psicanálise, é preciso, de um lado, falar precisamente do que nós fazemos como analistas, e também é preciso ser filósofo, ou seja, saber situar essa prática tão original e um pouco estranha, que é a psicanálise, entre outros saberes e outras práticas. Trabalhando sobre a contingência na cura, é isso que eu gostaria de fazer. Eu sempre tive a ambição de ser ao mesmo tempo psicanalista e filósofo por essa razão. Eu vou fazer uma exposição, podemos dizer, em 2 partes, ou em 3 partes. De um lado, eu vou falar de uma cura, e essa cura eu vou tentar lê-la de 2 maneiras, como uma transformação de um sujeito sexuado, mas transformação, já que a gente fala de novos sujeitos e de novas questões, transformação que pode se ler de 2 maneiras, ou como em psicanálise, ou numa confrontação com as teorias de gênero, e em particular, numa das versões, na minha opinião, mais interessantes da teoria do gênero, a versão de Judith Butler. Essa vai ser a primeira parte. Há novos sujeitos de desejo? Há novas configurações de desejo na sociedade, mas também como numa limpa, um pouco perfeita demais. Não tem nada que sobra nem que falta. Uma espécie de modelo caricatural da parisiense elegante, se vocês me permitem. Ela veio me ver na época porque ela estava com um problema que se repetia na vida dela. Ela sempre se apaixonava por homens que ela chamava de losers, de perdedores, fracassados. Ela era muito brilhante na sociedade concorrencial que a gente conhece. Ela era sempre a melhor em todos os campos, ela era muito exigente consigo mesma, ela se criticava o tempo todo, mas unicamente para ser melhor, para se aperfeiçoar. Mas ela se apaixonava desses personagens que não estavam muito bem situados na sociedade como ela, geralmente um pouco meio artistas. E quando ela veio me ver, ela estava muito infeliz com um homem com ela tinha uma relação muito forte, muito intensa.
e que abriu muitas coisas que ela não conhecia, como o teatro de rua, que para ela, que cresceu no interior da França, numa família muito convencional, ela dizia que essa família detestava a família, que eles eram mesquinhos, ridículos, conformistas, etc. Ela se apaixonou por um loser. E, ao mesmo tempo que a caracterizava também... e esse loser, além disso, tinha relações com outras mulheres e ela sofria muito com isso. Eu acredito que isso que a levou a fazer uma análise foi a ocasião que ela encontrou. Isso já vinha de longe, era uma clivagem antiga com períodos de violência terrível e um conflito interno não menos terrível, mas a ocasião era que ela queria romper com ele, mas não conseguia fazer. Não queria romper porque ele fazia ela sofrer, mas ela não conseguia romper com ele. O que caracteriza o começo da cura também é que eu logo fui sensível a uma grande violência. Na história dela teve um primeiro episódio de ruptura amorosa muito interessante, ou seja, na cidade do interior onde ela morava, ela rompeu o seu noivado 8 dias antes do casamento. Você pode imaginar, uma cidade pequena, família tradicional, enfim. Então, era uma mulher muito violenta. Mas uma violência que ao mesmo tempo ultrapassava essa pessoa. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma capacidade de decidir as coisas muito violentamente, mas enfim. E justamente ela rompeu o seu noivado, porque ela tinha conhecido esse cara que fazia teatro de rua,